da Rádio Bandeirantes, telespectadores da Band News e a Sônia Blota, que está lá na Europa nos acompanhando na edição de hoje do Jornal Gente. Um feliz Dia do Trabalhador para todos que nos acompanham. Bom, o presidente Lula falou ontem em rede nacional de rádio e televisão. Discurso do presidente, Thaís, ele já tem o contorno de uma narrativa eleitoral. Isso ficou muito claro. Ele elencou uma série de números que seriam considerados positivos da sua gestão. E o principal desses números, ele pontuou sobre o nível de desemprego. Os dados são de fato positivos. Nós temos aí 7% de desemprego no primeiro trimestre de 2025, que denota o melhor indicador da série por um período na história das medições. Isso seria um ativo político, sem sombra de dúvidas, a ser explorado, e o presidente Lula tocou nisso de forma bastante enfática. O problema é que o presidente Lula continua impopular. E ele continua impopular por alguns fatores que ele não mencionou ontem durante o seu pronunciamento. O primeiro deles é o indicador da inflação, que continua carcomindo o bolso das pessoas mais pobres. As pessoas que vivem de renda como benefício do governo, as pessoas que vivem com salário mínimo, parte desses empregados, inclusive, as pessoas que vivem na informalidade, recebendo muitas vezes menos do que o mínimo ou pouco mais que o mínimo, aposentados e pensionistas, que você já mencionou, ou seja, grosso da população brasileira. Essas pessoas que têm necessidades básicas, precisam comprar alimentos, pagar contas, e é exatamente nesses itens em que está embutido a inflação. Essa inflação que nós observamos aí todos os dias quando vamos no supermercado e que fez, segundo indicadores apresentados pelo Datafolha, obrigar a população a diminuir a quantidade de comida que compra nos supermercados. E os números são todos muito impressionantes em relação a isso. E também o que você já mencionou, que ele acabou não citando ontem à noite, a não ser sobre o que poderia se fazer em termos processuais com os que integravam essa quadrilha que assaltou os aposentados desde dentro do INSS. O presidente Lula mencionou a atuação da Controladoria Geral da União e nós temos um trecho específico disso, do pronunciamento do Lula, e vamos colocar no ar. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Tá, então. O presidente Lula, então, falando sobre a atuação da Controladoria Geral da União. O trabalho da Controladoria foi muito efetivo, sem sombra de dúvidas, mas é preciso tomar outras medidas. E ele não falou sobre o ressarcimento, que a Thaís mencionou antes, aos que foram lesados. E nós falamos aí de um montante de milhares de pessoas que tiveram o seu dinheiro roubado na fonte do seu contra-cheque, o que é muito grave. Não me parece que vai ser através desse processo especificamente, que vai ser movido pela Controladoria, que se vai conseguir tirar o dinheiro que foi roubado e daí então devolvê-lo aos seus donos, os aposentados e pensionistas. Até porque a gente sabe, quando se identifica um esquema de corrupção, mesmo que você consiga capturar, sequestrar bens que tenham sido desviados ou que tenham sido comprados com o dinheiro da corrupção, não é a totalidade. O caso da Lava Jato evidencia isso. De tudo que foi saqueado dos cofres públicos, apenas uma parte foi devolvida. E aqui também vai acontecer o mesmo. O dinheiro dos idosos, que ia se transformar em remédio e comida, acabou virando carro de luxo dentro da casa de quadrilheiros. E o presidente Lula também não falou sobre a permanência de Carlos Lupe no Ministério da Previdência. Ele não tem mais condições de ser ministro da Previdência. Primeiro porque ele mesmo disse que era o responsável pela indicação do Alessandro Stefanuto para a presidência do INSS. Depois,
a apuração jornalística apontou, ele tinha conhecimento sobre o que se dava ali desde 2023, quando foi avisado por uma conselheira, né, dentro de uma reunião de um dos órgãos do INSS, de que haveriam descontos ilegais ocorrendo no contra-cheque dos aposentados e pensionistas. E ontem o Carlos Lupe, ele admitiu isso, admitiu que sabia que existiam descontos ilegais, mas disse ali, né, contemporizou, não sabia que era deste tamanho. Bom, era sua obrigação saber e tomar as providências, porque sem isso, o que se caracteriza é omissão. Mais grave, o que se caracteriza é prevaricação. E talvez, Thaís, Sônia, ouvintes, um bom presente para o Dia dos Trabalhadores seria a demissão de Carlos Lupe.